Fala pessoal do Zevo Canela, como é que vocês estão, gente? Então, como a gente falou, hoje a gente vai trazer o livro A Playlist de Hayden aqui pro canal, que ele tá aqui já na nossa mesinha. Ó que bonito ele. Ele é desse jeito, essa capa, segura lá pra nós. Oh, calma aí, deixa eu tirar aí, ó. Ó, que bacana. Entenderam? Ele é bacana, cara. Ele tem uma capa bonita, ele tem um alto relevo aqui bem legal na capa, tipo... Não, eu gostei bastante da capa, cara. É, Tem capa. gente que fala, não me interessei pela capa, não sei o quê. Mas o que também, entre vários outros temas que me trouxe a ler esse livro, foi a capa também, cara, que eu gostei, né? Não levo o livro pela capa, mas eu acabei levando, né? E não, tipo assim, o nome do livro também é sugestivo, né? Tipo, a playlist de Hayden, né, cara? Tipo, ele instiga a curiosidade, né? Tipo, outro ponto que também me chamou a atenção, né, no livro. Aí o que mais chamou a atenção também é a sinopse dele, né? Tipo assim, ele tem um ar de mistério na sinopse, a ideia de ser um assassinato do melhor amigo dele. Assassinato? Mais ou menos assassinato lá, a morte do amigo dele, então, antes que eu fale bosta. O amigo dele morreu, pronto. Isso. Aí, já contamos o final. Não, esse é o começo. Tá certo. Então, aí como o amigo dele morre, ele vai acabar descobrindo as coisas através da música, não sei o que lá. Parece legal, pensando na sinopse desse jeito. Até isso já é a sinopse. É isso que, digamos, a sinopse traz, né? Que fala que o amigo dele morreu e daí ele deixou, digamos, uma playlist de músicas lá pro amigo dele, que era, digamos, um amigo inseparável dele, né? Aqueles caras, assim, que tem só um amigo, digamos assim, né? Que os dois, digamos, tinham um relacionamento, assim, bem amigável, o que eu posso dizer. E, cara, ele deixou uma playlist após a morte dele, e daí, através dessa playlist, ele vai meio que tentar descobrir, assim, o que ocorreu para que o amigo dele morresse, né? Exatamente, essa é basicamente a sinopse. Ele falou tudo a sinopse inteira, gente. E tipo assim, acho que agora a gente vai ter que começar já a spoilerar. A gente não vai dividir isso aqui igual a gente dividiu com o mangá, porque com o mangá não existe sinopse do mangá, né? Geralmente as pessoas fazem na internet. Igual aqui você acha. A história que a gente falou do primeiro mangá, digamos, que a gente falou, dava pra fazer porque era só um volume, né? Daí era, digamos, um livro, digamos assim, o acontecer da história. Mas tem mangás que não dá pra fazer isso, que são vários. Vários, E tipo, a playlist de Hayden, tipo, também não tem como você fazer um vídeo só de sinopse. A gente já vai ter que falar a opinião aqui. Então já se prepare para os spoilers ou pausem o vídeo e fechem. Fazer o quê? Mas a gente vai falar algumas coisas que acontecem, algumas coisas que vão acontecendo no livro, mas a gente não vai também contar tudo aqui pra não estragar, né? Que você não perca, digamos, a emoção ali de estar lendo o livro, né? Sim. Então basicamente assim, o que é interessante? Eu já vou começar falando direto a opinião e aí se eu falar alguma coisa da história, falei fazer o quê? Eu vou tentar segurar o máximo. O livro é ruim. É tão ruim falar isso, dá uma sensação tão trágica. Só pra lembrar, assim, esse livro, quando a gente pensou em pegar um livro pra ler, a gente não tinha lido ele ainda. Então, igual foi aqueles pontos que trouxe a nossa curiosidade. Então, a gente pensou, vamos falar sobre o livro, vamos pegar um livro novo, né? Que a gente não, digamos, não ouviu falar, se ouviu falar bem pouco, e que a gente, digamos, se interesse por ele, né? E isso que a gente fez. Então não foi um livro assim que todo mundo gosta, ou que todo mundo fala mal, mas é um livro, digamos, que era pouco conhecido. Então é isso que a gente procurou, né? E é isso que a gente achou, fazer o quê? Não a gente, mas tipo, agora falando a minha opinião, né? Eu gostei em partes. Não vou falar que ele é um livro ruim que você não deva ler. Você tem que ler, mas em partes. Em partes, eu gostei em partes. Eu entendo mais ou menos o que ele quer dizer. Eu achei fraco, assim. É que assim, também eu sei que a primeira história da autora, ela coloca no final. Eu sei como que deve ser difícil escrever um livro. Eu entendo tudo isso, gente. Não sou ignorante também. Mas tipo assim, se você for pôr na ponta do lápis e pegar ponto por ponto do livro, no final você chega na conclusão que ou ele é ruim, ou ele tá no mesmo nível de um livro normal. E pra mim... ser normal é meio ruim, cara, né? Eu não acho que as pessoas não querem ser normal, elas querem sempre se destacar, assim. E o livro se destaca em poucos pontos, né, cara? Por exemplo, assim, o que eu acho que é massa? O que ele se destaca é o diferencial, é envolver a história com música, né? Por exemplo, assim, como que você vai estar escutando, né? Igual, tipo, no começo, as músicas que estão na playlist, a ordem delas, assim, ela tem, digamos, uma parte importante na história. Ela vai se encaixando música por música no decorrer da história. Daí a gente achou, né, que chegou um ponto da história que, cara, você nem se importava mais com a música que ele estava escutando, entendeu? Que daí cai no ponto que, ao mesmo tempo que a faca que era boa, acaba se tornando a faca que acaba matando o livro.
Que daí o que era pra ser o diferencial, né? Tipo, eu achei que é o nome do livro, que é a playlist. Então, tipo, no decorrer, a passar, assim, um pouco ali da metade, não sei, que a playlist passou a não importar muito, entendeu? Você mais focou na história do que na playlist. Tanto que eu, sinceramente, eu não tenho vontade nenhuma de ouvir a playlist que tá eu feita. tenho, cara. Eu não li ainda, eu não escutei ela ainda, mas, cara, eu tenho o interesse de ler o livro de novo. Escutando no decorrer, quando as músicas vão surgindo e escutando, cara. É o que eu pretendo fazer, e eu quero escutar também. Assim, eu querer escutar até quero, assim, mas você perde um pouco a vontade, assim, se você lê o livro e vê que não tem muito a ver, né, cara? Uhum. Acaba tirando, assim, porque poderia ser bem mais, poderia ser, não, eu preciso ouvir a música desesperadamente. Porque, tipo, as músicas ali, ele só diz, digamos, o nome da música ou alguma coisa que a música diz, mas pra você entender mesmo o que a música diz, você tem que escutá-la, você tem que ver o que a letra dela diz. Então, pra você mesmo entrar dentro da história, você tem que ouvir a playlist, cara. Porque é foda, o cara tá ouvindo a playlist, falando dela e você, né, fica boiando. Então assim, o que eu posso até dizer é assim, leiam, como o Rua falou. Eu também acho, leiam, porque assim, é a nossa opinião, é o que ele tá pensando, é o que eu tô pensando. Mas leia e descubra por você mesmo. Mas, se possível, faça já ouvindo as músicas desde o começo. Que daí você já pula uma etapa, né, de ter que ler de novo, assim. Mas, e tem um outro ponto que é legal abordar, por ser o primeiro livro da autora, que é a Michelle Falcoff, sim, eu estou lendo aqui no livro, porque eu não lembrava o nome dela. Por ser o primeiro livro dela, cara, assim, numa geral, eu acho que ela mandou bem, assim, por ser o primeiro. Não, sim, eu acho que ela escreveu bem, ela teve uma ideia, digamos... Diferente. Uma ideia, o tema da história é um pouco polêmico, digamos assim, porque ele traz um pouco, assim, dessa história de bullying, que tá, digamos, ela já teve mais evidência um tempo atrás, mas ela tá ainda em evidência que é o tão falado bullying. E o que pode acontecer com uma pessoa que sofre bullying, que algumas pessoas falam que, tipo, bullying é só aquela coisa de criança, não sei o quê, mas que pode chegar a momentos que se torna insuportável. Tipo assim, ela aborda esse tema de um jeito bem legal, assim. Então, por isso, eu não posso dizer, assim, que é ruim ao extremo. Ele é ruim por talvez a inexperiência, ou talvez por causa que o conjunto da obra não foi legal. Mas, tipo assim, a escritora mandou bem, assim, eu acho que foi bem legal. O acabamento desse livro tá incrível, né? Pelo menos aqui no Brasil tá fantástico. A capa também, por mais que você possa não ter gostado, assim, o acabamento da capa é bem legal. O papel do livro inteiro é fantástico. E até tô olhando aqui, que é uma coisa que eu não tinha reparado, a editora, cara, a editora Novo Conceito. A Novo Conceito, cara. Então, o Novo Conceito tá trazendo umas coisas legais. Pois agora que eu nem tinha me tocado nisso antes de fazer a pauta do vídeo, Novo Conceito, então aí, ó, trazendo mais um livro diferente, cara, e é uma aposta massa, e é bom que tem essas editoras, não é que é chato chamar de pequena, mas elas são editoras que ainda estão buscando sua fatia de mercado, e elas trazendo essas coisas bacanas, cara. Tipo, a playlist de Hayden eu acho que é um livro que vende bem, né, cara? Sim, claro. Ele tava, tanto que na livraria, quando você falou que ele tava meio, né, ele não tava escondido. Não, ele não tava, foi... Tipo, é que eu tinha, digamos, uma listinha de livros que eu poderia pra ler, né, cara? Que eu não conhecia muito, mas que eu me interessei. E o primeiro que eu achei foi a própria playlist, cara. Então, ele que mais estava em evidência, digamos assim. E foi o que eu mais também se interessei. Então, eu acabei pegando ele, cara. E ainda tem essa listinha nossa, ainda tem outros nomes, então provavelmente... Que a gente pode estar trazendo. Bem provável que a gente traga, né? Então, tipo, é um livro legal, assim, no modo geral, assim, é massa que você leia. E tipo assim, a autora, ela manda bem, cara. Ainda tem muito um caminho longo a percorrer. Não é um livro que vai virar filme, muito provavelmente, então, né, não adianta você ficar sonhando muito. Pode até vir, mas não é... Nem tem muito como, é um livro difícil de trabalhar. E se você gosta desse tema bullying, dessa coisa, sei lá... Esse negócio daí, tem um pouco ali de, digamos, o sofrimento, tem uma parte grande, digamos, de superação ali, de o cara enfrentar, assim, digamos, os sentimentos dele ali, de uma perda de um amigo, que é, digamos, o único amigo que ele tinha, o cara que ele mais se entendia, né, cara? Tudo que o cara gostava, ele gostava também. Os caras se discutiam um quanto bastante, mas é aquela coisa legal, né? Que não dá pra também querer um cara que gosta de tudo que você goste.
E também, após a perda dele, tem toda essa parte de, digamos, ele entrar na sociedade, fazer amigos novos, fazer, tipo, se relacionar com a menina ali que tem no livro também. Então é uma coisa bem legal, cara, de se abordar, né? Eu só achei, né? É difícil de explicar por que ela é fraca, assim, é que são várias, é um conjunto, assim, que deixa tipo, ela... o que eu posso falar, digamos assim, é que eu comecei, assim, eu gostei do começo, fui lendo aos poucos, e chegou no momento, cara, que eu comecei a ler, eu não consegui parar de ler, entendeu? Foi uma parte que me prendeu na história. Então eu fiquei muito interessado no que ia acontecer, deixa naquela, nossa, o que vai acontecer? Então, tipo, eu fui lendo. Daí esse livro não é aquela coisa meio que, digamos, ficção, que vai aparecer uma coisa extraordinária, que vai surpreender todo mundo. Tipo, claro, de todas as minhas teorias que eu tava formando, eu não consegui adivinhar o que ia acontecer no final. Exatamente, digamos assim, a parte dos personagens, o que cada um ia acontecer com ele. Mas, tipo, eu meio que se decepcionei pelo final. Eu podia ser uma coisa, digamos, maior, mas, cara, não foi, tipo, tão ruim, assim. Foi uma coisa que, digamos, pode acontecer na vida real. Mas, então, né? É nessa pegada. E eu sei que é até meio bobo falar, que todo mundo fala, né? O final é ruim, o livro inteiro é ruim. Não é também só o final, exatamente. É que o final contou bastante, nesse caso, de verdade. Mas tem outras partes, assim, que você vai lendo, você vai começando a ver, puxa, isso aqui tá meio esquisito, não tá aquela pegada de autor, desses autores que você tá acostumado a ler, que escreve milhões de livros e, né, tem a experiência, né, cara? Sabe como passar a sensação. Mas é uma autora que, se continuar investindo e continuar fazendo livros assim, temas diferentes, ela vai continuar consumindo uma fatia de mercado e de leitores bem bacana, cara. E a gente eu acompanharia o trabalho dela nos próximos livros. Que eu gostei desse. Eu gostei, digamos, a maior parte do livro, só não gostei de algumas partes, né? Mas eu leria, digamos, pra ver também a evolução da autora, todas essas partes. Eu sou bem pirado nisso também. Então é isso aí, gente. Essa é a nossa análise da playlist de Hayden. É isso que a gente tinha para falar pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha. Se não gostaram, deixa o joinha também. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. As nossas redes sociais estão todas aqui na descrição do vídeo. Não esquece de conferir lá se você ainda não curtiu a página do Seco Canela, se você ainda não participa do grupo. Entre em contato com a gente, né? Faz aquela comunidade bem legal, assim, todo mundo junto. Fala pra gente também, se você já leu, fala o que você achou do livro, se você, sobre o que a gente falou, se você se interessou por livro, e também para os próximos vídeos a gente tem as nossas preferências, mas é sempre também ver coisas novas, então se você tiver um interesse de um livro que você gostou, que você quer que a gente aborde, ou você ouviu falar do livro e quer que a gente fale, coloque nos comentários aí pra gente, a gente vai estar levando em conta totalmente, né, a opinião de vocês. Com certeza, é isso aí, gente. Então a gente fecha aqui esse vídeo e até o próximo. Valeu, galera. Valeu!